aqui em Mateus capítulo 6. Hoje a gente vai falar sobre o verso 12, o polêmico e necessário verso 12 do capítulo 6 de Mateus. Como é difícil, mas como é necessário para que a gente leve uma vida cristã sincera, uma vida cristã de verdade. O verso 12 diz assim. Eu vou ler desde o início e vamos parar no verso 12, para ficar coerente e contextualizado. Então Jesus ensinou para os discípulos, eles pediram ajuda de como orar e ele ensinou. E ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E esse é o ponto crucial de hoje, porque a gente certamente quer muito perdão de Deus, mas perdoar, a gente coloca algumas reticências e estabelece algumas necessidades para que isso aconteça. Mas quando a gente precisa do perdão de Deus, quando o tanto que a gente quer e deseja o perdão de Deus, a gente não quer que Deus coloque para a gente, imponha algo para poder nos perdoar. A gente simplesmente precisa do perdão. E a gente tem a certeza de que Ele liberou o perdão para nós. Mas, aqui na oração que Jesus ensinou, Ele está dizendo para a gente fazer uma oração, pedir a Deus alguma coisa, nesse caso o perdão, e que com a certeza de que a gente vai receber na mesma medida que a gente tem perdoado o nosso próximo. A gente está pedindo perdão. Eu vou apagar essa luz aqui, porque eu não aguento essa luz extra. Parece uma pessoa. Não aguento. Tá bom assim. Parece que a gente precisa mais de perdão do que alguém que convive conosco e que de repente, para melhorar ali o relacionamento, o perdão também ajudaria. Parece que a gente precisa mais de perdão do que o outro. E isso, sabe o que está refletindo, na verdade? Reflete a falta de habilidade em conviver com o outro, a falta de habilidade em compreender que o outro é igual a você. Enquanto você se sentir melhor, enquanto eu me sentir melhor do que o outro, esse versículo 12 que Jesus ensinou na oração dominical, na oração do Pai Nosso, a gente nunca vai conseguir atingir. Clamar pelo perdão de Deus sobre a nossa vida, sem ter perdoado o nosso próximo, a gente continua fazendo tudo errado. Eu já pedi perdão, já perdoei tantas vezes, algumas vezes imaginando que não deveria partir de mim, muitas vezes. Já demorei também para perdoar, né? Traição é uma coisa muito complicada e é humano ser difícil. É difícil. Eu estava lembrando ontem, uma vez que eu fui traído no trabalho por uma pessoa que eu achava, enfim, que se dizia que era minha amiga. E aquela traição para mim foi como uma faca me atravessando. Demorou muito tempo para eu liberar perdão. Muito tempo. Porque eu não entrava na minha cabeça, eu tentava encontrar motivos, razões para ela ter feito aquilo comigo, e eu não encontrava razões plausíveis para o nível de amizade que eu dispensei, de intimidade, de conversa, de diálogo que a gente tinha. Viver aquela traição para mim foi pior do que ter sido mandado embora. A traição foi infinitamente pior, porque eu ter sido mandado embora depois me trouxe para o emprego que eu estou hoje, é um lugar que eu amo estar, enfim, fazendo
na carreira para a qual eu estudei para trabalhar para isso, fazendo isso, dando aula, preparando material didático, enfim. Mas a traição foi infinitamente pior do que todo o horizonte amedrontador que eu estava vivendo, com um filho para nascer, sem ter trabalho, enfim. Aquela traição me doeu. Parecia que metade de mim tinha morrido. E liberar esse perdão foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas a gente precisa liberar, porque a gente precisa do perdão de Deus. E Jesus aqui está dizendo o seguinte: Deus me perdoa no mesmo nível que eu tenho perdoado aqueles que me machucam, aos que me traem, aqueles que me roubam. Quantos de vocês já tiveram a experiência de perdoar o ladrão? Vocês que já foram assaltados. Eu já precisei viver essa experiência para poder deixar aquilo para trás e orar pela vida dele, orar pela família dele, orar para que eles encontrem a luz, encontrem Jesus, a Deus, enfim, o ladrão. Então, nessa parte da oração, o que Jesus está ensinando é o seguinte: assim como você e eu precisamos de perdão, o ladrão também precisa, o assassino também precisa. Quantos de nós já conseguiu perdoar autoridades constituídas que muitas vezes não, aparentemente, né, para nós que estamos aqui, que não estamos vivendo lá no meio, nem em Brasília, nem no Palácio Guanabara, nem na prefeitura das nossas cidades, a gente não está lá vivendo perto deles para saber o que está acontecendo, mas nos parece que eles não fazem aquilo que poderiam fazer. Você já conseguiu liberar perdão para ele? Para eles? Aqui Jesus diz: perdoa, Senhor, as minhas faltas, as minhas dívidas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm cometido faltas comigo. Você já conseguiu perdoar o teu patrão por ter te chamado a atenção na frente das outras pessoas? Mas você já pediu perdão a Deus por ter tratado uma pessoa mal. Mas você liberou o perdão para aquele que te tratou mal? É isso que Jesus está falando. A gente precisa entender que o perdão que a gente precisa de Deus, que a gente quer receber de Deus, a liberação, a paz, porque a gente pede perdão para Deus assim, né? Que eu quero ficar em paz. A gente precisa liberar essa paz para o outro também. No relacionamento horizontal, aqui na Terra, com as pessoas com as quais a gente convive, dentro da tua casa, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus vizinhos, os teus parentes, teu pai, tua mãe. Olha, houve uma época, não sei se na adolescência ainda, ou se já na juventude, acho que já na juventude, já trabalhava. E aí eu nem lembro o que foi que tinha acontecido entre uma tia minha, que é minha madrinha, né, de batismo, de batizado na igreja católica ainda, minha madrinha, e eu não sei o que tinha acontecido entre a gente, mas enfim, eu sei que a gente não estava se falando. E aí eu fui na rua e um dia, enfim, comprei um CD, coloquei para tocar, e aí tocou uma música. Eu só lembro que dentro de mim estava assim: eu não fiz nada, então eu não tenho que ir lá. Mas ela a gente era muito grudado, né? Ela tinha muito amor por mim desde sempre, desde que eu nasci. E aquela música tocou e o Espírito Santo falou assim: é agora, vai lá. Ela morava na casa junto com a minha avó, do lado da minha, na época. E o Espírito Santo falou assim: vai lá, é agora. E ele me encheu, foi uma enxurrada assim, um choro. E eu falei: ok, eu vou obedecer. E eu fui lá na casa dela e abracei, e falei: me perdoa, eu te amo. E a gente se abraçou e os dois choraram e pronto. É isso que faz ficar leve. Quando o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos na horizontal, uns com os outros, eles são curados, o perdão de Deus vem sobre a nossa vida de imediato. E tudo que a gente fez de errado, ele lança no mar do esquecimento. Porque foi isso que Jesus ensinou.
Quando a gente vira para Deus e fala, Senhor, me perdoa. Olha como eu tenho conseguido perdoar. Olha como eu tenho conseguido liberar a minha vida e as vidas que estão ao meu redor, porque eu não quero carregar peso comigo. E quando a gente faz isso, Ele libera sobre nós esse perdão também e essa liberdade, porque perdão é viver livre. É viver livre de peso, é viver livre de angústia, é viver livre de passado. É viver livre para viver o presente, o futuro. Sem peso para viver o futuro. Faça como Jesus ensinou. Antes de orar a Deus pedindo perdão, perdoe. Primeiro, libere as vidas ao teu redor. Peça perdão se necessário for. Não precisa esperar ninguém vir te pedir perdão para você perdoar. Libera perdão. Mas a culpa não aqui, a história aqui não é de culpa. A história aqui, a conversa aqui é de perdão. Libera perdão. E aí depois, quando você for orar, você vai sentir no teu espírito que a tua vida já foi liberada antes mesmo de você abrir a boca. Senhor, me perdoa. Antes de você terminar a frase, você já sente um bálsamo, a presença, o Espírito Santo te enchendo e te abraçando. E você já tem a certeza de que todos os teus pecados já foram lançados no mar do esquecimento. E você só declara para poder se livrar daquele peso. Mas por quê? Porque a tua vida aqui, nesse plano, na terra, na horizontal, os teus relacionamentos na horizontal, antes de resolver no vertical, você já resolveu. Já se livrou de peso, já se livrou de acusação do inferno. Aquilo que Satanás achou que ia prosperar na tua vida, que era a rusga, a falácia, a fofoca, a divisão, ele não concretizou, ele não pôde ver concretizado. Porque você quebrou, rompeu o muro, rompeu a divisão e pediu perdão, foi perdoado, liberou perdão, enfim. Antes de orar ao Senhor, resolva as tuas questões naturais. Porque assim Ele vai te honrar em cada uma das questões sobrenaturais. Aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Se você tem a oportunidade, você peça perdão. Mande uma mensagem de voz. Peça perdão e libere a tua vida para que quando você for pedir perdão a Ele, Ele te conceda. Na mesma medida, aquilo que você quer de Deus, de perdão, libere na mesma medida para o teu próximo, para quem vive com você, para quem vive próximo a você. Amém? Em nome de Jesus. Não há como ter uma caminhada com Deus, de oração, uma vida de oração, pedindo perdão ao Senhor, se você não consegue liberar perdão para quem você vê, para quem convive com você. Isso é fake. Isso é vida... Você está tentando uma vida cristã, mas você não vai conseguir. Porque não foi isso que Jesus ensinou. Não estou dizendo aqui que um outro profeta ensinou, Paulo falou, Pedro falou. Não, Jesus ensinou. É baseado nisso que a gente está falando. E eu quis compartilhar um pouco dos meus processos, que não são fáceis. Eu não estou dizendo aqui que perdoar é fácil. Porque perdoar o outro, ou pedir perdão para o outro, significa você diminuir. E quanto mais a gente diminui, mais a luz de Jesus resplandece através da nossa vida. E é esse o nosso foco, e precisa ser esse o nosso desejo todos os dias da nossa vida. Que a luz dele brilhe através de nós. Que, se necessário for, a nossa se apague. Que o nosso nome desapareça para que o dele apareça através das nossas atitudes. Amém?